Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você está pensando em sair do Brasil, não é mesmo? Deixar a comunada para trás, deixar o povo que fez o L, tudo na pobreza, tudo trocando picanha por ovo. Agora tá pior ainda cada vez mais, o cara não pode nem sequer tomar um cafezinho mais, né? Nem um pingadinho mais, o cara tá tendo mais condição. E é muito triste. E eu entendo perfeitamente a sua situação, já estive desse lado, já desisti do Brasil na primeira leva da Dilma ali, eu falei, não, para mim já deu, eu tô fora. Então, eu já segui esse caminho, já fiz essa jornada, saí do Brasil, morei nos Estados Unidos. Hoje eu moro há pouco mais de 3 anos no Canadá, então eu tenho aqui algumas informações valiosas para te ajudar nesse processo. Então, fica até o final do vídeo, já se inscreve aqui no canal e deixa o like para entregar esse vídeo para mais pessoas e para que a gente possa crescer essa comunidade, beleza? Então, bora lá. É o seguinte, cara, esse assunto de sair do Brasil, de imigrar e tal, é bastante amplo, tá certo? Então vai depender muito do seu background, da sua idade, da sua situação, né, da sua situação financeira, da questão de se você é um solteiro, etc. Quais são, né, de fato, o que é que você está buscando, né, quando você está pensando em sair do Brasil? Você está buscando dinheiro, você está buscando qualidade de vida? Cara, é muito, muito relativo todo esse assunto, é bastante amplo, a gente pode ficar por horas falando aqui sobre isso, tá? Então eu vou passar um pouquinho da minha experiência, vou falar do que eu já vivi, tá? E como eu enxergo, né? Quais são as opções que você tem, o que você pode estar fazendo, né? Até para ficar mais fácil de você escolher de acordo aí com a sua realidade, tá certo? Então, cara, vamos colocar hipóteses, tá certo? Hoje eu diria que, assim, tem alguns perfis, assim, que dá pra gente trabalhar com padrão. Então, se você, por exemplo, é um homem até 35, 40 anos, ou até um pouco mais, se você tem saúde, se você tem garra, tem força, mas talvez não teve tantas opções, não teve tantas oportunidades, mas ainda tem essa vontade, essa sede, tem sangue no olho para mudar a sua realidade, cara, e tá disposto a pegar no pesado, colocar a mão na sujeira, trabalhar duro, cara, certamente a América vai ser extremamente valiosa. Eu acho que o trabalho manual está cada vez mais valioso, as pessoas não querem fazer. A gente vive na era digital, onde tudo é pela internet, hoje tem inteligência artificial, trabalho remoto. Então, cara, simplesmente o trabalho manual, o trabalho de texto mesmo, de fazer força, cara, tá cada vez mais valorizado. Eu acredito que se você tiver garra e vontade para mudar a sua história, mudar a história da sua família, eu acho que é um caminho excelente, né? Você está no time perfeito para fazer isso em países que precisam dessa mão de obra. Mesmo os Estados Unidos, com toda essa mudança hoje, é, a questão do Trump, a questão do governo, as pessoas têm uma ideia errada de que o Trump é contra imigrante, é contra pessoas de fora e tal, e não é bem assim que funciona, tá? Então, assim, a ideia é tirar criminosos do país, a ideia é tirar pessoas que entraram ilegalmente no país, mas ainda o país precisa muito de pessoas que querem trabalhar, querem agregar para o crescimento da economia. Então, pessoas com mão de obra qualificada, pessoas com força para pegar no pesado, que os americanos não querem fazer esse tipo de trabalho, e não só que não querem, mas não dá conta de fazer por uma questão de que precisa muito mais de pessoas para fazer o trabalho sujo, o trabalho duro, tá certo? Então precisa sim de imigrantes dispostos a trabalhar. A questão é que você precisa aprender qual é a maneira correta de chegar lá, qual visto que você pode usar, você precisa se qualificar e por aí vai, tá certo? Então, com certeza os Estados Unidos, se você está pensando em trabalhar no pesado, trabalhar na construção, na área de mecânica, na área industrial, qualquer coisa que você vai usar suas mãos, fazer um trabalho com testosterona, com força, com vontade, eu diria que os Estados Unidos, o Canadá, em geral aí em países de primeiro mundo com moeda forte e com alta demanda, países também que têm às vezes um clima mais complicado, assim, que as pessoas não querem, entendeu? Então você sempre, assim, você tem que pensar o que vai ter demanda. O lugar que vai ter demanda geralmente é onde as pessoas não querem, onde a dificuldade é maior. Então, por exemplo, eu moro aqui no Canadá e tem um clima rigoroso, um inverno difícil de lidar, entendeu? Então é um lugar que acaba que a demanda de trabalho por trabalhadores vai ser maior, porque as pessoas não querem passar por essa situação. Já é difícil por si só a pessoa trabalhar no pesado.
ainda trabalhar no pesado, embaixo de neve, passando frio, passando diversas situações ali. Uma hora está passando frio demais, outra hora está passando calor demais, um dia está vento demais, um dia é chuva. Então, nem todo mundo está disposto, ou pelo menos tem texto, né, tem a força suficiente para passar por essas coisas. Então, se você é um cara que tem essa garra, tem esse sangue no olho, cara, não perde essa chance, que eu acho que você está vivendo um belo momento para isso, tá certo? Agora, digamos que você tenha uma boa qualificação, tem uma boa graduação, aí o teu leque de oportunidades abre muito, tá certo? Eu acho que hoje com essa questão de trabalho remoto, apesar de que eu acho que daqui para frente, quanto mais a inteligência artificial tomar conta das coisas digitais, mais esses trabalhos vão acabar sendo simplesmente extinto, a grande maioria deles, tá certo? Então, ou você vai ter que ser um cara muito fora da curva, ou você vai ter que usar a sua autoridade, usar, sabe, pessoa para pessoa, essa coisa que você constrói com o tempo para você estar ganhando dinheiro online, porque os trabalhos básicos vão ser praticamente todos substituídos aí, muitas profissões vão ser trocadas, né, por inteligência artificial. Logo, eu diria que num prazo até que curto, cara, de curto médio prazo, tá certo? Então, se você estiver reiniciando, estiver mudando no país e tudo mais, pensando em retomar, né, reiniciar a sua vida, que eu acho que a maioria dos imigrantes, vale a pena você construir assim um caminho em alguma área que seja de alta demanda e que use a força física. Se você é homem, né, e saudável e tudo mais, é certamente aí o melhor caminho. E se você tem uma outra realidade, já trabalha online, já consegue gerar um dinheiro online e ainda assim quer sair do Brasil, aí eu acho que talvez os Estados Unidos, Canadá, esses países pode não ser a melhor estratégia, né? Porque apesar de você ser muito bem valorizado e tal, são países que têm um custo de vida muito mais alto do que Portugal da vida, por exemplo. A gente tem milhares de opções melhores do que esses países se você é uma pessoa que trabalha remotamente, trabalha de casa, consegue fazer o teu serviço online, se você é médico e consegue fazer a tua consulta online, se você é contador, advogado, qualquer coisa que você possa prestar esse serviço virtualmente, certamente vão ter opções melhores, tá? Isso aí vai também vai estar dependendo do que você está disposto, né? O que tipo de qualidade de vida, de acesso que você quer ter, o que você procura. A gente vai ter ali. Portugal seria, por exemplo, um exemplo que é muito mais barato do que morar no Canadá, nos Estados Unidos, por exemplo. Só que tem um salário muito baixo lá em Portugal. Então, se você tem uma renda de fora, que não depende de trabalhar fisicamente em Portugal, pode ser uma escolha legal. Pode ser também, se você quer muito mais barato, sei lá, hoje a gente tem opções muito interessantes como a Malásia. A Malásia é um lugar muito legal de você dar uma olhada. A gente tem, mesmo se você está no Brasil, às vezes você não quer sair muito desse estilo de vida, do clima e tudo mais. Porra, cara, você tem o Uruguai aí do lado, que já vai ter muito mais segurança, muito mais qualidade de vida, tem processos até imigratórios, processo de pelo menos uma residência por domicílio, fiscal e tal, que você consegue de uma maneira até razoavelmente fácil, né, de conseguir hoje, se você é brasileiro. A gente tem o Paraguai está crescendo muito, muitas pessoas procurando pelo Paraguai também, que tem as portas abertas para os brasileiros e é muito mais barato, né? É muito interessante o Paraguai para diversas pessoas de diferentes perfis, assim, que não depende de trabalhar fisicamente no lugar. O que mais? O Chile. Chile é um lugar que também está sendo buscado bastante, né? Apesar de o governo tá um pouco ruim, mas ainda é interessante. Até o México, cara, até o México poderia ser legal se você estiver trabalhando remoto. Hoje, diversos países desses aí você tem a opção de trabalhar remotamente lá e pedir de fato um visto de nômade digital, entende? Então, cara, você tem inúmeros países, você não tem necessidade de ficar no Brasil. E eu entendo perfeitamente você querer sair daí. Você só precisa desenhar exatamente o que você quer, aonde você quer chegar, né? Qual é o seu objetivo e quem é você, né? Quem é você nessa história? O que você pode agregar? Como eu falei, eu acho que a grande maioria, né, trabalhando aqui generalizando, a grande maioria das pessoas estão saindo do Brasil por uma vida melhor, estão saindo em busca de mais acesso, de mais qualidade de vida, melhorar a vida da sua família, né? Dar mais acesso, talvez, para os seus filhos. Eu acho que essa galera
vai ter mais condições de fazer isso em países, como eu falei, que valorizam bastante a mão de obra, que pagam bem, né, para essas pessoas, que têm um bom acesso e que mais do que isso tem uma moeda forte, né? Tem uma moeda forte, e tem caminhos, cara, tem caminhos. Não cai nessa história das pessoas na internet de porque os Estados Unidos é muito difícil, o Canadá é muito difícil. Cara, tem maneiras, entendeu? Às vezes não é da noite pro dia, como você gostaria. De repente você não consegue vir para cá, para o Canadá, ou ir para os Estados Unidos agora, nesse momento, mas com planejamento você consegue chegar lá. Tem vários steps hoje, você tem alguns tipos de vistos interessantes. Você pode, sei lá, se planejar financeiramente no Brasil, ir para os Estados Unidos para estudar um inglês, entendeu? Então você entra lá com visto de estudante, você pode entrar e sair do país, esse é o visto F1. Você pode entrar e sair do país, cara. Você, depois que pegar um nível ali determinado de inglês, pode entrar numa graduação, ou se você já tem graduação no Brasil, você pode fazer ali uma pós-graduação, um mestrado, algo do tipo, para simplesmente você ter acesso ao work permit, né, ao visto de trabalho aberto nos Estados Unidos, e até ter um caminho ali para imigração. De repente você está lá, está estudando, aparece uma oportunidade também, pode ter alguma empresa que pode fazer aí um sponsorship, né, pode te patrocinar, na verdade, o seu green card, se você é uma pessoa que tem qualidades que a empresa americana precisa, e às vezes ela não tem essa pessoa disponível nos Estados Unidos, então existe esse visto também. Esse visto é o EB3. EB3 são dois tipos, tem o EB3 qualificado e não qualificado, então vai ter algumas nuances ali, um deles você vai precisar de graduação, o outro não, mas cara, existem caminhos, é só você respeitar o processo, entendeu? Às vezes vai demorar um pouco mais, mas você com certeza pode chegar lá, beleza? Então, divide aqui nos comentários, eu quero saber qual é a sua realidade, qual país você gostaria de ir e qual é o caminho, quem é você, o que você gostaria de fazer, qual a dificuldade que você tem. Me diz aqui no comentário que de repente com a sua informação, com a sua dúvida, que também pode ser a dúvida de outras pessoas, eu posso estar fazendo mais vídeos sobre isso aí, que eu conheço bastante do assunto, que eu já morei lá nos Estados Unidos e hoje eu moro no Canadá há um pouco mais de 3 anos, então de repente alguma das coisas aqui pode te ajudar bastante nessa jornada, beleza? Então aproveite e já se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto.